E aí, profissional de gerenciamento de projetos? Aqui quem vos fala é o Leandro Minhoque, né? Profissional também de gerenciamento de projetos que está ralando já há algum tempo nesse mercado. Igual a Cíntia que está aqui comigo. Cíntia, amor, conta para eles aí. Olá, meu nome é Cíntia Schenier, também trabalho com gerenciamento de projeto desde 2006. E a gente está aqui, né, Leandro, para conversar um Ah, pouquinho com vocês sobre essa profissão de gerente de projeto que vem aí numa onda de maturidade e com algumas mudanças, né, sim, Leandro? a Cíntia usou bem o contexto, uma onda de maturidade. Então, você tem uma bela oportunidade de pegar essa onda e ser de vanguarda. Nós tivemos essa oportunidade, né, Cintia? Eu me inscrevi lá em 2019 para fazer parte da revisão da sétima edição do PMBOK. E digo mais, pessoal, eu não sou apaixonado pelo PMBOK, eu tenho certificação PMP, enfim, nós também tem Scrum Master, também tem a Prince 2 Foundation, né? Mas essa grande evolução que nós tivemos aí é uma bela oportunidade. Fica ligado, né, Cintia? Verdade. O que a gente está querendo dizer? Essa evolução, essa maturidade que passou a gestão de projetos, ela fala muito com relação a posicionamentos. Então, a gente tem agora na versão 7 do PMBOK 12 princípios que guiam, que orientam o time do projeto e 8 domínios de performance, né, Leandro? E o que são esses 12 princípios? O que é essa mudança? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, É, Leandro? a grande virada, vamos chamar assim, é que você, gerente de projetos, não tem mais receita de bolo. E tá certo, não ter uma receita de bolo, porque o projeto é único e exclusivo. Como é que você vai querer trazer os padrões de outros ambientes e outras características de projeto? Agora, você, profissional de gerenciamento de projetos, você tem que ser ágil. Não se trata de usar boas práticas adaptativas ou boas práticas preditivas. Você vai ter que entrar no jogo e ser proprietário utilizando os princípios. E aí, Cíntia, se for pensar nessa grande virada, quantos princípios nós temos dos 12 princípios? Princípios são o quê? Estruturas de pensamento, né? Como você Jeito de deve... pensar. Isso aí. Se ela for pensar, Cíntia, me ajuda aqui, ó. Dos 12 nós temos quase 50% que são princípios voltados a soft skills, a comportamento no projeto, a pessoas. Então, Cíntia, nós temos liderança, que mais? Equipe, Team, né? team, Equipe. Temos stakeholders ainda, continua, entender as partes interessadas. Temos também o princípio adaptabilidade e adaptabilidade, resiliência, resiliência, que é perfeito. comportamental, Temos o princípio que nós comentamos aí, ó, liderança. partes Liderança eu tinha falado, né? interessadas. Então, nós estamos falando Quase 50% a 50%. gente está falando de skill, de comportamento, tanto do líder do projeto, do gerente do projeto, ou do time do projeto. Então, notem como a gente passou de uma maturidade, onde agora a gente já entendeu como é que funciona a gestão de projeto e a gente tem que subir um degrau, né, Leandro? E esse subir um Exatamente. degrau não é a nível de processo, é a nível de adaptabilidade e tailoring, né? De fazer sob Sob medida medida. para a estrutura, para a cultura da sua organização. Isso é É. comportamental. Você quer usar um modelo prescritivo, 1, 2, 3? Pode, mas é você que tem que decidir. O contexto agora é exatamente o que a Cintia acabou de falar. O princípio tailoring, faça sob medida. Então, como eu comentei, você está no momento de uma grande virada. Às vezes, né, Cintia, essa mudança, ela dá um desconforto. Mas lembrem que ela vai acontecer, já está acontecendo. Então, a mudança não traz nenhum tipo de dor. O que traz dor para você é a transição na mudança. Então, viva essa transição o mais rápido possível, se adapte, estude, faça aplicações para que você teste a forma de pensar, que daí certamente a dor também vai ser menor. Aí, Cíntia, por exemplo, conta algumas dificuldades que nós temos nos projetos. São várias as dificuldades. E, novamente, essas dificuldades, Leandro, elas não são técnicas. Elas são dificuldades de gestão.
elas são dificuldades de comunicação, elas são dificuldades por falta de um pensamento holístico. A equipe fica muito fechada, com foco muito estreito. E aí lá na frente, durante a execução do projeto, tudo aquilo que a gente não abriu para pensar vai nos encontrar no meio do projeto. Então notem que as nossas dificuldades não são técnicas, elas são dificuldades de gestão, principalmente comunicação, trabalho em equipe e essa questão do pensamento holístico que nos traz uma diversidade de riscos, de escopo, de partes interessadas que a gente precisa engajar, que a gente precisa identificar e entender o que essas partes interessadas precisam dentro do nosso projeto. Se você quiser fazer um desafio para você mesmo, faça hoje uma lista de dificuldades que você tem nos projetos. Faça assim, sem nenhum critério, apenas escreva. E depois categorize essa lista em dificuldades técnicas e dificuldades comportamentais. Se você tiver dúvida, coloque no meio. E aí você vai entender o quanto é o percentual de dificuldades comportamentais que você tem nos projetos. Essa forma de pensar, ela tem uma solução nessa grande virada de gestão de projetos quando você trabalha com os domínios de performance. Por exemplo, a Cíntia acabou de falar, olha, eu tenho dificuldades em fazer uma comunicação integrada. Perfeito. Então você vai lá no seu domínio de performance, que é vamos chamar assim, uma prateleira de ferramentas, técnicas e artefatos, e olha só, no domínio de performance team, eu tenho algumas práticas para utilizar para entregar o time. E qual é uma delas? Lá tem como aplicar inteligência emocional. Lá tem como você faz uma estrutura de cargos, funções com equiparação para o projeto. Tipo, olha, aqui vou ter que ter um líder, um coordenador de comunicação, vou ter que ter alguém que faça a gestão do conhecimento. Isso são as ferramentas, práticas e artefatos que vocês vão ter nas prateleiras, chamadas domínio de performance. Tanto é, né, Cíntia, que nós temos um princípio chamado liderança, temos um princípio chamado teams, né, e também tem um domínio de performance, que é a nossa carga de ferramentas e práticas para atender essa questão comportamental. São 8 no total, tá, pessoal? 8 domínios de performance. É bem importante isso que tu falou, né, Leandro? Porque gestão de projetos é uma ferramenta maravilhosa para criar equipes de alta performance. Porque os princípios, eles nos orientam, e como disse o Leandro, vocês podem pegar compêndios de ferramentas, né? Tudo ajustado, tailoring, sob medida a sua necessidade, e criar essa equipe de alta performance que vai conduzir outros projetos dentro da sua empresa. Por quê? Porque eles vão entender a importância do desenvolvimento do time, como desenvolver, como compartilhar papéis e responsabilidades, como trabalhar junto. E ainda tem todo esse desenvolvimento com relação às partes interessadas. Então, o time, como trabalhar junto, como fazer junto, como construir junto, e as partes interessadas, que está lá no domínio, que está lá nos princípios, dizendo assim, ok, quem são as partes interessadas no meu projeto, em que momento eu preciso me comunicar com elas, como eu preciso me comunicar para extrair dessas partes interessadas o melhor é a informação, requisito, conteúdo, validação, homologação para o sucesso do meu projeto. Então, princípio complementando, trazendo as ferramentas, trazendo o jeito de pensar para o resultado domínio de performance. Claro, né, Cíntia, que a gente vai ter sim essa questão comportamental, mas sozinha também ela não resolve as questões dos projetos. Você tem que ter uma carga técnica. Então vai ter princípios, como riscos, que era uma área de conhecimento, passa a ser um princípio. Você vai ter o princípio qualidade. Você vai ter o princípio lá que é velho, entregar valor para o projeto. Então tu mede o valor de um projeto pelo aquilo que você aprendeu antes. Como é que tu mede um projeto? Custo, prazo e qualidade. Simples assim. Isso ainda continua. Só que nessa grande pegada, pessoal, o que nós temos que entender de uma vez por todas? Ou você tem gestão de projetos, ou você está fora do mercado. As mudanças são muito mais ágeis, você tem que estar adaptado, e o que
prima hoje é ter um projeto que faça com que você continue no mercado. Uma vez não, uma vez você tinha produtos, segmentos que tinham décadas. Hoje, com a evolução, podemos dar um exemplo do carro na combustão. Não, daqui a um período não vai mais ter. Então você já tem que começar a pensar até mesmo nos projetos daqueles componentes que dão subsídios ao carro da combustão. Por exemplo, Cíntia, os postos de gasolina. O profissional que faz a peça, a transmissão do motor, isso não vai ter mais no carro elétrico. Isso tudo traz você de novo para uma bela oportunidade. Entre nesse jogo, seja diferencial. Aliás, Cíntia, só para lembrar vocês, pesquisa que teve uns 8 meses atrás, já até está desatualizada, porque esse número aumentou. A terceira profissão mais procurada no mundo, segundo o LinkedIn, épocas de exame, CNBC, gerente de projetos. Só perde para desenvolvedor de software e vendedor. Bem, perceba, Cíntia, nós temos aí uma proposta para vocês entrarem com o pé direito, com profissionais que não são proprietários do conhecimento extremo, mas se nós somarmos dois aqui, né, Cíntia, falando baixo, quantos anos tem? Mas temos uma boa experiência e muita lição aprendida em gerenciamento de projeto. E essa é a sua oportunidade. Estamos aqui para convidar vocês a participar de um curso que a gente desenvolveu falando de toda a versão 7 das mudanças, fazendo paralelo com a versão 6 e detalhando os 12 princípios, dando exemplos preditivos e exemplos ágeis para cada um dos 12 princípios. Vocês vão ter excelência, a estrutura conceitual, ferramentas aplicáveis e pode sair no dia seguinte entrando nesse mercado de belas oportunidades. Então, estamos aqui profissionais com experiência, mas também que tiveram que buscar atualizações e se adaptar a esse mercado de uma forma clara e estruturada. Bem, pessoal, clique aqui, tem o link, veja... Acessem aí o nosso link, deem uma olhada e é uma grande oportunidade, como o Leandro falou, o mercado está precisando de muitos profissionais em gestão de projetos, porque como a gente comentou aqui, mesmo que você diga assim, mas a minha empresa não tem tanto projeto assim, ela vai começar a ter. Ou ela tem e não trata como projeto, que é pior ainda. Então você precisa minimamente entender como funciona essas ferramentas, essas boas práticas, para que você consiga, de forma eficaz, trabalhar a gestão de projetos. E é bom ter falado isso, né, Cíntia? Porque se nós pensarmos, pessoal, gerenciamento de projetos, gente, não é para a empresa. Isso é uma habilidade pessoal. É você, profissional, que tem que levar isso para o seu dia a dia. Então, nós temos que ser protagonistas. Ser fornecedor de solução. Se a empresa não quiser, você vem aqui, aprende a gerenciar projeto e leva para o seu dia a dia. Enquanto os outros estiverem lá balbuciando, discutindo, reclamando, você faz uma boa gestão de risco e atende o princípio risco. Enquanto os profissionais estiverem lá numa situação de decide, não decide, você entrega uma análise que diz, olha, isso tem valor e isso não tem valor. Atende ao princípio value. Esse é o jeito de pensar o projeto. Cíntia, vamos dar um voto de confiança para vocês entrarem nesse mercado. Fiquem ligados, pessoal. Acessem aqui embaixo o link. Até mais!